Então vamos começar que o trecho é gigantesco. O maior mandamento, começa esse subtítulo no nosso capítulo 11, o maior mandamento. Está em Mateus 22, capítulo 22, do versículo 34 ao 40, a gente vai ler corrido e depois a gente vai destrinchando como é do nosso gosto. Vamos lá. Eu coloquei primeiro todo o texto e depois pedaço a pedaço. Os fariseus, ouvindo que fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo, e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então vamos começar. A gente viu que esse capítulo ele vem depois dos bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão a misericórdia. E a gente vai ver que tem todo o sentido literalmente conectivo. De um capítulo preceder o outro, porque vai precisar disso para que a gente consiga realmente amar o outro. E amar a si, e amar a Deus, e ver como que isso é um fluxo. Começa o nosso texto falando de alguma coisa que está meio quebrada na estrutura do texto, né? Porque fala o seguinte: os fariseus, ouvindo que tinha fechado a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo. O que falaram? Fechou do quê? O que aconteceu? Então a gente precisa só voltar aqui um instantinho para pensar sobre isso. O que estava acontecendo? Situação imediata, né? Os saduceus falavam com Jesus no sentido também de pô-lo à prova, de testá-lo. O grupo dos saduceus é um grupo diferente dos fariseus. Às vezes a gente acha que são iguais, mas não são. Saduceus é a elite sacerdotal. Eles que fazem os ritos, eles que estão dentro do templo no sentido de ter um cargo, no sentido, né, da liturgia toda. E é uma coisa muito interessante, porque os saduceus não acreditavam em vida pós-morte. E isso só fala assim: não é possível que o sacerdote não acredita que existe um espírito, que existe alma, que existe alguma coisa. Olha que interessante, eles acreditavam que existia alguma coisa para além da matéria, mas essa coisa para além da matéria se manifestava somente enquanto existia matéria, ou seja, é um pensamento materialista, porque se eu não tenho a matéria, essa coisa não se manifesta. Então, olha como que era muito terra-terra esse pensamento dos saduceus. E é esse grupo que leva a cabo, literalmente, o processo criminoso de Jesus. É essa gente aqui, ó, a elite da religião, que vai fazer um processo fraudulento e matar Jesus. Então tome cuidado. Se você está muito religioso, toma cuidado, porque às vezes você pode estar muito na normativa e muito distante mesmo da comunhão com Deus. Então eles estavam comentando com Jesus o seguinte: falou assim: muito bonito esse seu pensamento aí, então, que existe um mundo de Deus, etc e tal. E eles fazem uma questão muito interessante, porque, gente, as perguntas que a gente faz é mais interessante que as respostas que a gente dá. Porque é muito difícil você fazer uma pergunta boa, e a gente não pode deixar de levar em consideração que a pergunta que eles fizeram foi muito boa. Porque eles falaram o seguinte: tá, então tem uma vida pós-morte, tem alguma coisa nesse sentido. Então vamos pensar aqui que uma mulher ficou viúva, e aí ele usa lá uma lei, né, a lei do triunvirato, que você precisava achar um casamento para essa mulher que ficou viúva dentro da família, caso essa viuvez desse primeiro marido não tivesse gerado descendente. Então ela ia casando. Então eles fazem uma cena, né? Eles imaginam uma história. Uma mulher casou com o irmão. Esse irmão tinha 7 irmãos. O primeiro morreu, sem descendência. Casou de novo, morreu também. Ela era, gente, tipo, né, uma viúva negra. Ela casava e matava, né? Morria. Mas ok. Ela casa com todos eles. 7 casamentos, todos mortos. Chegou um momento que até que enfim essa mulher morre. E aí lá, e no mundo espiritual, de quem que é a mulher?
Ah, gente, a pergunta é boa. Vai dizer que não é boa? Ah, verdade, tinha pensado nisso. De quem que é a mulher? Aí você que é espírita, é verdade, já estou no meu 3º casamento. E agora? Vai ter 3 maridos, eles morreram tudo, eu também estou prestes, né? E aí? Quando eu chegar lá, a gente se vê, o que a gente vai decidir? Então a pergunta é essa, que fazem para Jesus. E aí Jesus dá uma resposta maravilhosa, porque eles falam assim, vocês não entendem nem a lei e nem a Deus. É péssima para eles, para os saduceus isso é péssimo, porque falar que eles não entendem a Deus, nossa, um ultraje. Falar então que eles não entendem a Escritura é chamar de burro, né? Falar, como assim, não sei interpretar, não sei ler, interpretar? E várias vezes Jesus vai fazer esse quebra, assim, falar, que está escrito na lei? Aí ele fala, como você interpreta isso? Como você lê? Ou seja, qual é a interpretação que você dá pelo que você leu? Então, toda hora Jesus está fazendo uma reinterpretação, porque fala assim, essa interpretação está errada, está equivocada. Então, eles falam, você não entende nem a Deus e nem as Escrituras, porque se entendesse, não me fazia uma pergunta besta dessa. Então, é esse o debate. Episódio que mostra Jesus ganha autoridade retórica e teológica, porque você tem que ter ali essa coisa que traz o povo, porque você acha que os saduceus chamaram Jesus num cantinho? Para vem cá que eu quero te perguntar uma coisa, é uma dúvida legítima, fala, não, eu estou com essa dúvida aqui mesmo, e eu queria que você me ajudasse a entender, igual foi Nicodemos. Nicodemos não vai lá e chama Jesus e fala assim, não consigo nem dormir, te procurei à noite porque eu não consigo nem dormir, com essa agonia me chamando aqui para eu pensar nisso aqui. Muita gente acha que Nicodemos é um covarde, busca Jesus à noite. Não acredito, porque para eu sair da minha casa à noite, para buscar alguém, porque eu não consigo, é porque eu estou agoniadíssima. E você sabe que Jesus era do povão. Onde Jesus estava tinha um monte de gente junto, tanto que isso chega para nós até hoje. Alguém viu, alguém contou, né? Então, essa questão não era uma questão legítima teologal de interpretação. Era uma questão para colocar Jesus numa situação difícil, vulnerável. E o que eles receberam? Jesus ganhando em teologia, ou seja, me dá o que você tem que eu interpreto isso melhor. E na retórica, falar assim, puxa vida, perdemos nós duas. Só que quem vai fazer agora? Vendo os fariseus, que ele carar a boca dos saduceus, então é outro grupo que está aqui nesse começo, né? Os fariseus, para nós, eles aparecem toda hora no texto, né? Toda hora é citado os fariseus. E eles, esse grupo, quando ele surge realmente para guardar a lei, a gente sabe, né, que tem uma razão de ser, mas o tempo vai passando, as coisas vão mudando e eles começam a ficar assim, não todos, mas uma boa parte vai ficar muito preso à lei, sabe? Preso ao texto e vão ficar muito formalista, legalista, muito aquela coisa normativa. E esses fariseus, no caso aqui, são eles que se reúnem, né, para que eles vão lá perguntar para Jesus. Então, um grupo influente do judaísmo, do segundo templo, estudiosos da lei, preocupado com a prática ritual e a tradição moral, porque eles não ficavam somente no texto, mas também no que era dito oralmente, né, e ficavam nas discussões. O que o motivava a fazer isso? Unir-se para confrontar Jesus. A frase revela a dinâmica política. Gente, sempre me falarei até silenciar-me pela morte. Jesus sempre foi político. Nunca foi político partidário. Ele não tinha um partido político, mas ele sempre interagiu na comunidade, na polis. Ele não saía. Você não via assim, e foi Jesus, aí subiram lá no deserto e foram atrás de Jesus. Foram lá nas montanhas do não sei na onde, porque Jesus ficava só lá. E ninguém achava ele no templo, na sinagoga, nas praças. Jesus interferia. É ruim a gente falar isso? É, porque no nosso movimento a gente tem uma questão de ser um pouco isentão, sabe? Ficar à margem das coisas. A gente não se envolve com isso. É bem mais fácil não se envolver com um punhado de coisa. Sempre tem um preço a pagar quando a gente se envolve um pouco mais. E Jesus sempre pagou o preço. E a gente quer ser discípulo de Jesus sem causar dano nenhum.
né? Eu vou passando aqui, muito, né, a contento de todos. Como diz Jesus, se você está muito, né, ajustado, num mundo desajustado, desajustado é. Então, a motivação dele era unir-se para confrontar Jesus, né? A frase revela uma dinâmica política. Quando uma voz questiona a estrutura religiosa, as lideranças se organizam para testar ou desautorizar. Então aqui os fariseus realmente tinham essa coisa do teste, porque gente, de verdade, imagina se todos que passassem ali naquele tempo histórico falando que era o Messias. Não era só Jesus que apareceu com isso, falando que ele era o Messias, que ele era o representante, né, desse tão esperado governante e tal. Tinha que ter alguém para contrapor. Vão aceitar todos? Se você fazer uma pesquisa, você vai ver, tiveram outros que se disseram Messias. Então você precisa confrontar. Assim como a gente faz. A gente não faz isso, não no sentido messiânico da coisa, mas quando vem uma mensagem dentro do espiritismo, lá nas mediúnicas, etc. e tal, a gente não tem que questionar, testar, ver certas coisas? Teria, né? Teria. Então, essa coisa do teste é típico daquele que sabe da lei, do ritual, das normas. Então, os fariseus faziam isso não somente no sentido, vamos prender Jesus, vamos matar ele, mas no sentido de testar mesmo. O teste fazia parte do jogo dos fariseus, porque eles também gostavam de estudar. Isso é interessante, gostavam de estudar. E os saduceus, né, tinha também essa questão de desautorizar. Não que os fariseus também não buscassem essa desautorização de Jesus, né? Buscavam sim. Um grupo a gente vai ver que vai seguir cada vez mais pressionando para trazer em Jesus essa coisa, né, mais destrutiva, essa coisa cada vez tentando tirar de Jesus a autoridade. Então isso realmente vai ter dentro desse grupo dos fariseus. E um deles, desse grupo, querendo pô-lo à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então lembra lá que eles se uniram em grupo, né? Então não foi assim, pergunta, veio aqui na minha cabeça agora, perguntei. Estava muito curioso e quis saber. Não, eles se juntaram em grupo, confabularam. Agora você imagina você e seu grupo de estudo, aquele que você se junta para estudar junto. Aí vocês estão lá, né? Um joga uma ideia, outro joga outra ideia, fala, não, essa aqui não é boa não. Aí você redige, aí você, não, isso aqui também não é legal. E aí quem que vai ser o porta-voz? É sempre aquele um que fala melhor, ou aquele que é mais articulado, nunca é o tímido, né? Nunca é aquele um, né, mas sempre você coloca aquele um que pode também improvisar na cena. Então fala que um deles ali foi falar com Jesus, dessa confabulação que eles fizeram. Um deles, querendo pôr à prova, né, pergunta para Jesus. Então essa foi a maior pergunta aqui, que em conjunto, esse grupo que gosta de estudar, que gosta de guardar a lei, a norma, essa pergunta aqui foi a melhor que eles acharam que podiam fazer. Então não é uma pergunta ingênua, gente. Às vezes a gente lê com ingenuidade porque a gente não participa desse momento histórico com eles. E para nós uma pergunta, às vezes, uma pergunta, não perguntaria isso, perguntaria outra coisa. Claro, a gente está em outro tempo, em outra cultura, em outro tudo. Mas ali foi uma pergunta de um grupo de estudiosos. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Termos-chave, então, para a gente entender a pergunta, que às vezes a gente não entende a pergunta, né? A resposta, então, nem se fala. Mas às vezes a pergunta eu já não entendi, já me perdi nela. E isso não é demérito nosso, gente. Não é demérito a gente não entender a pergunta de um tempo ou outro, de uma outra cultura. Porque somos nós que temos que mergulhar lá, né, fazer essa volta. Então, às vezes, realmente falta. Um deles, a gente viu que é um doutor da lei, né, uma figura qualificada em interpretação. Então, escolhemos o representante do grupo para fazer a pergunta. É gente como a gente, vai escolher aquele que acha que é o melhor ali na oratória, no debate, a fim de pô-lo à prova. Intenção de testar e encontrar uma contradição ou um erro.
Mestre, né? Mestre, queremos saber. Gente, esse título aqui foi o único que Jesus aceitou de bom grado, mestre. Então, se hoje é o dia do professor, ele é o nosso mestre por excelência. Jesus realmente é o nosso mestre. Quando você lê isso aqui na boca dos fariseus, você acha que eles estão sendo verdadeiros ou eles estão sendo dissimulados? Olha, pode ser as duas coisas, porque para juntar o grupo todo para sair uma questão, também eles não olhavam Jesus como um qualquer não, né? Então assim, pode não tê-lo como alguém que eles fossem seguir, mas que ensinava alguma coisa, ensinava. Então várias vezes você vai ver esse grupo não rendendo ao ensino de Jesus, mas pelo menos ali respeitando nesse sentido, né? Mestre, né? Então reconhece uma certa autoridade. Mesmo desafiando, há um reconhecimento da posição de Jesus, né? Então Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Jesus está citando um texto. Lembra que é um grupo intelectual que está fazendo a pergunta? Então não vai tirar da cabeça dele. E às vezes falta isso pra gente, né? A gente responde muitas vezes a vida somente com aquilo que eu acho. Só que a nossa opinião, ela é muito maculada com as coisas que a gente vive. Então a gente precisa também ter um certo distanciamento, pensar teoricamente nas coisas que me acontecem, porque senão não tem referência. Porque se eu mesma sempre for a minha referência, eu posso fazer umas escolhas assim catastróficas. Por quê? Porque me falta experiência, me falta determinadas coisas. Então eu preciso fazer esse exercício de entender, de ver a minha vida. A resposta é essa citação. O que ele está citando? Texto e origem. Jesus cita Deuteronômio, é o tal do Shema Israel. Ouve Israel, né? Ouve Israel, o Senhor seu Deus é um Deus único, né? É a fórmula central da fé judaica. Gente, eles repetem isso todos os dias, várias vezes. Quando acorda, é a primeira coisa que falam: ouve Israel, Shema, né? Israel. Isso realça a inteireza racional, volitiva, afetiva. Não entendi. Vamos lá. Racional é uma fórmula, ou seja, você estruturou. Volitiva é aquilo que está relacionado à sua vontade, é um desejo intencional. O Emmanuel vai fazer sempre essa distinção do que é desejo, do que é vontade. A vontade, ela está relacionada com uma adesão voluntária, com uma participação racional nossa, né? Então, volitiva, afetiva. Por que afetiva? Porque às vezes o seu sentimento não vai estar em conformidade com aquilo que você vai fazer por conta do amor que você tem em Deus. Não entendi. Exemplo. Jesus no Getsemane. Jesus está num momento muito delicado. E ele fala o seguinte: Senhor, se possível, se não for pedir muito, eu gostaria que você afastasse esse cálice. Eu não queria viver isso agora, não. Mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Gente, disso, o que a gente pode inferir disso? Que o sentimento de Jesus era qual? Estou esperando. É uma pergunta não retórica, é uma pergunta mesmo. O sentimento de Jesus, de medo, de quê? O que mais? Tristeza. Então você vê que há ali uma coisa que não está coesa, né? Fala assim, tem um desvínculo aqui, porém eu vou aderir voluntariamente, volitivamente eu vou fazer aquilo que Deus quer. Ou seja, o meu sentimento vai estar submisso àquilo que eu decidi pela minha vontade. E a gente quer fazer o oposto. Eu quero sentir antes para eu fazer depois. Olha como a gente é muito maluco. Sabe por que a gente é muito maluco? Porque com isso eu posso ficar vivendo eternamente uma dureza de coração. Falar assim, eu não vou fazer isso, não estou sentindo, vou me sentir uma falsa fazendo isso.
Não vai fazer, vai demorar muito. Se você querer, primeiro de tudo, amar, nossa, mas eu estou sentindo de todo o meu coração que é isso que eu devo fazer, é esse o meu chamado. É muito difícil que isso se dê assim nessa ordem, o seu sentimento e junto com a sua razão. O Emmanuel vai falar disso, dessa contradição, porque é uma contradição e ele vai falar assim, então, isso forma um par de asa. Aquilo que você decide, o seu racional, o seu entendimento com o que você sente. Quando uma está mais fraca, a outra tem que compensar para que você alce voo. Então a gente precisa aderir volitivamente. Eu vou aderir porque eu não amo não, mas eu amo a Deus. Jesus fala que esse é o primeiro mandamento e às vezes a gente está se debatendo quem é o próximo. Ai, quem é o próximo? Ai, é o do auxílio fraterno, meus amigos do auxílio fraterno. Ai, é minha família. E esquece que Jesus colocou em primeiro lugar o amor a Deus. Eu já quero pular para o amor ao próximo. Deixa Deus para lá. Não, é óbvio que eu vou amar a Deus, isso não está subentendido na minha vida. Para Jesus não está não, porque ele hierarquizou um pouco aqui o negócio. Colocou esse é o primeiro. Aí vai falar assim, o outro é semelhante a... Vamos indo, né? Teresa, afetividade. Tá, entendimento, inteligência, Jesus exige a totalidade do ser em atos, totalidade do ser não só em afetos, nem só em ritos. O amor como um ato integral. O amor a Deus não é um sentimento isolado. É o todo, o ser orientado a Deus, vontade, emoção e pensamento. Mandamento versus sentimentos. Ele fala aqui, ó, amarás. Olha que interessante isso aqui, gente. Futuro no modo aqui imperativo, né? Futuro do indicativo. Ele fala assim, ó, é uma ordem que você vai executar no futuro. Então Jesus está nos dando um mandamento. Ele está nos dando uma ordem. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então isso pede de nós um acatamento. Se eu sou cristã, realmente, eu preciso acatar essa ordem que Jesus me deu. Ai não, meu livre-arbítrio. Gente, por favor, a gente já é maduro o suficiente para saber que o nosso livre-arbítrio, ele está sujeito a leis. Assim como a gente está sujeito aqui a viver em sociedade. Você não pode fazer o que te dá na sua cabeça o seu livre-arbítrio. Ai, eu queria te matar, não gosto de ser, Márcia. Está no meu livre-arbítrio, não está? Então, aí tem uma lei que fala assim, então, você até pode matar a Márcia, você não vai cair um raio, abrir um buraco, mas tem as consequências, você vai ser presa, você vai etc, tem as consequências. Então, não é uma coisa que eu faço e nada me acontece porque o meu livre-arbítrio é soberano. Se nós tivéssemos a soberania de tudo, seríamos também deuses. Então tem aí uns limitadores, não tem não? Então esse amará a gente precisa acatar, é uma ordem. Amarás o Senhor teu Deus. Mostra que o amor aqui é uma resposta ética, volta aqui o volitiva, pode implicar escolha consciente mesmo quando o afeto faltar. Aquilo que eu falava anteriormente. Às vezes o nosso sentimento não está junto, mas a minha razão está e eu deliberadamente eu escolho a resposta da amorosidade. E não quer dizer que você não vai sofrer com o que você sente. Vai sofrer, pode sofrer. Porque ele não falou assim, ó, amará o Senhor teu Deus e você vai ser muito feliz com isso, viu? Esqueça o seu sofrimento, porque eu garanto. Ele não fala, e se a gente for pegar a vida de Jesus mesmo como um exemplo, né? Esse é o maior e o primeiro mandamento. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o maior e o primeiro mandamento. Se é o maior e o primeiro, eu preciso me perguntar, eu estou acatando esse mandamento? Ou eu estou me justificando, estou indo buscando outras coisas, né? Vamos pensar.
Linguagem e ênfase. Nossa, no meu tinha ficado super bom, né? Aqui ficou péssimo. Vocês não estão enxergando. Olha ali, ó, juro, olha lá como ficou bom lá. Aqui ficou horrível. Não usar mais essa cor. Linguagem e ênfase. Jesus não nega os demais mandamentos e hierarquiza, ou seja, esse é o maior e primeiro. É o princípio orientador dos outros. Orientador dos outros. Primeiro remete, né? Esse primeiro remete ao primeiro lugar na ordem teológica, fundamento da aliança. Maior indica prioridade funcional. Então, tudo que a gente vai fazer dentro da lógica cristã precisa estar essa adesão voluntária a esse acatamento divino. Então, Deus, soberano, etc., vem com essa estrutura que Jesus coloca para a gente, nos apresenta. E eu vou voluntariamente acatar isso. Meu sentimento vai estar junto? Muitas vezes não. Muitas vezes não. E eu vou sofrer fazendo isso. A gente acha que pelo caminho de Jesus vai ser sempre pista dupla, né? Asfalto novo, sem pedágios, uma maravilha. Jesus falou que o caminho era estreito, que a porta era, né? Pequena, nem todo mundo encontrava. Pensando isso num caminho que você vai trilhar, aí ele fala, a porta larga, muitos escolhem esse caminho. A porta larga é isso, tá tudo bem, né? Não sofro nada com isso, não tenho nenhum desgaste, nenhum. Problemático, deixa eu sair daqui. O amor como revelação da unidade. Oi? Como assim? Jesus fala que, ele fala, né? Eu e o Pai somos um. Ele, Jesus. Eu e o Pai somos um, venho aqui interceder. Assim, o mandamento é uma participação no mistério trinitário. Essa coisa da trindade, gente, não é uma coisa católica, tá? Às vezes você pensa, isso aí é coisa de catolicismo. Né? Deus, Pai e o Filho, não é? Não é não, gente. Essa coisa da trindade é uma coisa que está espalhada em diversas culturas, diversas, né? Então é uma coisa que participamos todos de alguma maneira, e isso é interessante a gente pensar. Não, vamos primeiro aqui. Essa unidade, então pressupõe uma não divisão, é uno. Então, a gente tem Deus nessa unidade e tem a manifestação dessa unidade. Vamos aprofundar. O segundo é semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Aqui começa a sair do uno, né? Começa a ir para a dualidade, vai para o 2 e vai para o 3. Como assim? 2 a manifestação, 3 a volta para o Pai, esse círculo que fecha. Origem e significância. Citação direta de Levítico, né? Note a expressão semelhante. Gente, semelhante é a mesma coisa que igual. Semelhante é semelhante, né? Igual é igual. Então não é igual. Fala assim, olha, esse mandamento, amar a Deus como a si mesmo, é igual. As duas coisas são iguaizinhos. Semelhante. Se é semelhante, tem algumas coisas em comum, isso aqui é interessante. Não é igual ao primeiro, não é absolutamente igual, mas possui uma mesma essência, João vai dizer para a gente alguns atributos de Deus. E em determinado momento, João vai falar o que Deus é. Vai ser, Deus é amor. E isso é muito difícil da gente pensar, porque a gente está acabando de ver aqui que é uma adesão voluntária, né? Tudo que a gente falou aqui antes, etc, né? Então Deus tem essa manifestação de amor. Diz Emmanuel que o amor sustenta a criação. Nossa, começa a complicar as coisas, né? Começa a ficar assim, nossa, parece que não cabe na nossa cabeça algumas coisas. E é literalmente isso. Se couber, já era. Você já virou Jesus, está em outro patamar. Então, se a gente entende tudo também de Jesus, a gente tira o mistério das coisas.
Porque falar que a gente entende tudo, né? E está fazendo as bobagens que a gente faz, não é possível. Não é possível. A conta não fecha. Jesus liga, né? Vertical Deus e horizontal o próximo. Ambos são a manifestação da mesma exigência do amor. É uma análise prática e ética. Então veja lá. Deus, amar a teu Deus, em primeiro lugar você pensa essa haste vertical aqui da cruz. E ele horizontaliza quando fala o outro. O centro ali é a nossa adesão voluntária, né? O nosso eu. Então, é uma participação trinitária. Deus, eu e o outro. Olha que interessante. Eu amo a Deus no outro. Isso é um problema danado, porque se fosse só eu e Deus, e mais ninguém, como diz a música, que estaria tudo resolvido, né? Eu amo a Deus, a gente conversa, tem uma relação, mas Deus, eu vou manifestar o meu amor em Deus no outro. No outro. Amar a Deus é reconhecer a fonte. Então o amor vem de Deus e passa pela criação. Eu sou criação, você é criação, né? Criatura aqui. Amar a si é aceitar ser imagem dessa fonte. Amar o outro é permitir que o amor circule completando o movimento. Então eu amo a Deus no outro, que volta para Deus, e assim vai. Lembra lá que a gente falou que o bem-aventurados misericordiosos precede isso? E a resposta dessa bem-aventurança é você alcançar a misericórdia. E a gente levou vários dias para entender esse mecanismo de como circula a misericórdia. Aqui entra no mesmo esquema. O amor, ele é fluido. Fluido nesse sentido de, de não ser estanque. Ele caminha. A unidade surge quando as três relações se fundem num só fluxo. O amor que vem de Deus passa pelo eu no sentido aqui do meu intelectivo, o eu racional, porque o eu não é o centro da consciência, o que faz as distinções das coisas, não é pelo meu inconsciente que ele passa, não, ele passa pelo meu juízo de valor, pelo eu, e se estende ao outro, retornando ao próprio Deus num ciclo contínuo de amor. Então, por isso que não são a mesma coisa, mas participam ontologicamente da mesma natureza. Porque o cerne é esse amor, mas ele se manifesta em em formas diferentes. Eu, Deus e o outro. É igualzinho? Não, é semelhante a mesma natureza em essência, de forma diferente. Unidade não somatória. Porque unidade é diferente de somar, gente. Porque não sou eu, mais Deus, mais o outro. É tudo junto. Por isso que no capítulo seguinte a gente vai trabalhar a ideia de amar o inimigo, que pra gente é assim quase, é absurdo, é assim uma coisa antinatural. Você fala assim, como assim eu vou amar meu inimigo? Aí a gente pensa coisas muito básicas assim do nosso dia a dia, alguém não me chamou para festa de aniversário, deu uma olhada meio assim pro meu namorado, algumas coisas meio assim básica, fácil de superar. Mas agora quando a coisa é muito grave, gente, tipo assassinou seu filho, entrou na sua casa, bateu em todo mundo, a coisa fica mais complexa. Fica muito mais complexa. E vem Jesus e fala assim, então, você tem que encontrar no outro esse pedaço unitário. Porque olha que interessante, não sou eu e o outro e eu somos participamos da mesma essência. A gente divide, por isso que ele fala que nós somos irmãos. E a gente ainda está, distantíssimo de viver isso. Não, a gente vive isso. Meu Deus. Não vive nem em casa, não vive nem na família, não vive em lugar nenhum ainda. Vivo aqui no centro, não vive, nem aqui você não vive.
né, essa irmandade genuína mesmo, que ainda não. É porque se estivesse vivendo também, né, gente? Era o reino do céu, né, na terra, por isso está distante ainda. Não é independente, né? Então não é Deus, mais eu, mais o outro. Caímos na lógica da adição, onde cada termo é independente. Você não é independente, eu não sou independente, eu preciso do outro, o outro precisa de mim. Você não consegue ver nada sozinho, nada. Da comida que você comeu hoje, da roupa que você está vestindo, nada disso fez só você por você mesmo. Nenhuma nação é autossuficiente, gente, quanto mais uma pessoa. Nem nação, nem país é autossuficiente. Nós vivemos, absolutamente interconectados. E agora então, né? Tudo interconectado. Você vê um viruzinho que saiu lá, nossa, dos cafundó da China, chegou lá na rainha Elizabeth, enquanto era viva. Você fala, não é possível. Não é possível. Independente, não só. Jesus propõe a lógica da pericorese. Vocês já ouviram falar essa palavra aqui? É o termo teológico grego usado para descrever a trindade. Essa coisa de habitar mutuamente. Me habita, te habita, tem um nome para isso. Pericorese. Habitar mutuamente. Cada pessoa da trindade vive no interior da outra e não há fronteiras rígidas. Então essas fronteiras que a gente coloca somos nós através das nossas limitações, mas não há essas fronteiras. E vem Jesus e fala assim, vai quebrando isso, tenta experimentar viver essa porção divina. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, disso aqui que a gente veio falando até esse momento, depende todo o resto de como você vai interpretar e de como você vai viver. Porque todo o demais é desdobramento disso, de como você vive a sua relação com Deus, através do outro, exercendo essa amorosidade através de uma adesão voluntária. Então, às vezes, a gente está muito preso, literalmente, à minha falta de demonstração sentimental. Nossa, né, me perco nisso. Mas Jesus não está preocupado com isso, não. Ele está mais preocupado como a gente vive o primeiro mandamento que Ele deu para nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Ou seja, tudo que você tem, suas posses, seu corpo, seu sentimento, tudo você vai colocar em entrega absoluta de Deus e Ele vai fazer essa gerência. E aí o próximo mandamento, a gente vai somente fazer a intersecção das coisas e juntar tudo isso. Estamos preparados para isso? Sim, claro que estamos. Se é só para obedecer, eu vou obedecer. Você não obedece às normas? As leis minimamente? Obedeço. Gente, as leis de trânsito, você não obedece, não para no sinal vermelho, né? Não para no amarelo, para no sinal, você não obedece? Qual que é a dificuldade então da gente obedecer a Deus? Tendo Jesus como nosso mestre, nosso modelo e guia, por que a gente então não faz um teste? Experimenta viver isso na sua vida e ver onde vai dar. Porque Jesus falou que a partir do momento que eu faço essa adesão, esse é o primeiro, não é? As outras coisas nos serão acrescentadas. O meu peso vai ficar mais leve. Assim, nossa, você está sobrecarregado? Você está agoniado? Eu vou te aliviar. Vem comigo que o meu fardo é mais leve. Então a vida vai continuar trazendo um monte de desafio, vai trazer coisas pra gente que parece que a gente não consegue viver, mas a gente vive todas. É uma maluquice isso, né? Porque a manifestação é isso. Você fala, não, isso é impossível. Aí você começa a fazer. Aí no segundo momento você fala, nossa, que difícil. Aí no terceiro você fala assim, tá pronto. Fiz. Como? Não sei, vivendo. Então, essa questão do alívio em Cristo precisa desse primeiro passo. A questão é, já aderi volitivamente? Jesus é o meu mestre e Senhor?
Se sim, ótimo. Vamos para a vida. Se não, faça agora a adesão. Vai passar agora aí circulares, você assina e Jesus vai levar para ele. Alguma pergunta, gente, em relação a isso? Não? Ficou. Vai, Essa parte mande. Quando você fala da adesão, a gente, pelo menos eu vi aqui de duas formas. De você realmente pôr ele como guia, mas tem a gente quando pensa assim, e mais, tipo assim, orar mais, procurar mais, fazer mais o bem, seria todo esse contexto, ou simplesmente se eu entrego a minha vida num todo para ele. Porque às vezes a gente entrega, vou entregar na mão de Deus, mas você fica meio assim, Senhor, o Senhor está demorando, né? Entrega, mas pega. Você entrega, mas assim, não me entregando. Eu falo assim, né? Eu vou entregar toda essa coisa para Deus, porque eu não estou dando conta. Dá 2 dias, tá do mesmo jeito, porque você só entrega também e fica naquela. Não, mas você tem que procurar mudar algumas coisas dessa entrega também, seria? Sim, todo o conjunto. Essa adesão aí a gente pega Jesus realmente como mestre e viu o que ele fazia. Ele orava, ele sempre estava nessa comunhão com Deus. Eu falei assim, nossa, eu às vezes não tenho essa comunhão. Lembra que semana passada a gente estava falando da cena que Jesus viveu uma situação ali desafiadora, né? E ele, depois daquela cena, ele vai orar. Às vezes a gente não faz isso, né? Hoje eu tive um dia péssimo. Para onde você vai? Para o bar, né? Beber, que eu tô precisando, né? Uma cerveja para relaxar. E não faz o que Jesus faz e quer ter os mesmos resultados. No outro dia vai acontecer uma coisa, né, que a gente estava estudando, vai acontecer uma coisa muito mais desafiadora. Só que ele mostra pra gente, se você meditou antes, se você orou, a resposta que você vai dar à vida é uma. Se você foi, buscar situações ali que te aliviam naquele momento, mas depois dá um peso em seguida, fala, isso é difícil. Então, o orar é fundamental. Orar sempre. Orar, gente, é alimento para a alma. A gente não pode esquecer disso jamais. A oração nos vincula com os espíritos, realmente alivia, sabe, essas cargas. Pensamento que a gente às vezes põe nas preces espíritas, né? Pensamentos deletérios, pensamentos que ficam circulando, gravitando, assim, parece que você pega, sabe, de assalto naqueles pensamentos, assim, você não quer pensar aquilo. Aí ele entra igual uma flecha. Por quê? Pensamento, gente, ele é semi-material. Ele literalmente gravita em torno de nós. O André Luiz vai falar das correntes mentais. Aí ele vai falar, o pensamento, se você pensa demais nele, ele vai ganhar uma forma, a tal das formas pensamento. Então, quanto mais se alimenta, mais forma vai ter isso. Como que eu desmaterializo então? Eu preciso ter essa condição de arejar meus pensamentos. A oração é maravilhosa para isso. Literalmente, acontece coisas na oração que a gente não faz ideia, sabe, da grandiosidade que é. Então, orar é muito bom porque vai trazer o quê? Força para que naquele momento em que o meu sentimento não esteja coeso com a situação, eu tenha a força de seguir em frente. Fala assim, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E isso vem, sim, através da força dessa comunhão de elementos, né? A oração que me vincula a espíritos e eles me ajudam e etc. Então, isso é fundamental. Mais alguém? Lembra que as perguntas que é o legal, né, gente? As perguntas que é o legal. As respostas nem tanto, mas a pergunta é que é legal. Uma coisa que eu aprendi aqui não é só orar e trabalhar. Orar, ora e labora, né? Ora e labora. Porque sim, né? Temos que fazer a nossa parte, não é? Amar a Deus e o outro e ir para a vida. Então, literalmente, tem a nossa parte. Temos que fazê-la, Porque segundo André Luiz, quem quiser tem estudo André Luiz aqui sábado, às 16 horas. Segundo André Luiz, tudo aquilo que eu deixo de fazer e é da minha competência, é da minha obrigação, se eu não fizer, aquilo vai me assombrar de alguma maneira. Então eu preciso realmente fazer as coisas, né? Fazer. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos orar, né? Vamos orar que é só orando.